Quais são os seus livros favoritos e quantos deles foram escritos por mulheres? Meu nome é Larissa Guerra e por muito tempo os meus livros favoritos foram apenas escritos por homens brancos, mas isso tá mudando pra mim. O meu nome é Marina Mels e também até bem pouco tempo o nome que estava na capa não tinha tanta importância pra mim. Agora tem. Hoje aqui no Donas a gente vai falar sobre um assunto que é muito caro pra nós. Vamos falar sobre livros, sobre literatura e mais especificamente sobre as mulheres nesse universo. Vira a página e seja muito bem-vinda, porque o Donas da Porra Toda tá começando. Donas da Porra Toda. Você já deve estar cansada de ouvir e de saber que a gente lê muito pouco no Brasil. Isso não é só um achismo. A quinta edição da pesquisa Retratos da Literatura no Brasil, divulgada em setembro de 2020, mostra que aqui nós perdemos 4,6 milhões de leitores entre 2015 e 2019. É pouco mais da metade dos brasileiros tem hábitos de leitura, 52%, ou 100 milhões de pessoas. O resultado é 4% menor do que o registrado em 2015, quando a porcentagem de leitores no país era de 56%. A média de livros inteiros lidos em um ano se manteve estável, 4,2 livros por pessoa. Segundo essa mesma pesquisa, mulheres leram mais do que os homens e brancos leram mais do que negros em 2019, e essa foi a primeira vez que a pesquisa adotou um recorte por raça. A região norte teve a maior porcentagem de leitura no país, enquanto o centro-oeste registrou o pior índice. A Bíblia foi o livro mais citado pelos leitores na pesquisa de gêneros literários. Mas, mesmo ocupando esse primeiro posto, a leitura da Bíblia diminuiu nos últimos 4 anos, passou de 42% em 2015 para 35% em 2019. Machado de Assis, Monteiro Lobato e Augusto Cury foram os autores preferidos do público e entre os 15 autores mais citados, a gente tem apenas 4 mulheres, a Zíbia Gasparetto, a Clarice Lispector, a J.K. Rowling e a Agatha Christie. E quando falamos sobre mulheres na literatura, falamos de mais um lugar de machismo e exclusão. A própria Academia Brasileira de Letras, desde a sua criação em 1897, teve apenas 8 mulheres como ocupantes de uma cadeira. São 40 cadeiras no total. E com a famosa tecnologia e as redes sociais, kkkk, né? Pelo menos a gente pode escancarar essas diferenças e acompanhar o surgimento de perfis, de movimentos que estimulam a leitura de livros feitos por mulheres, que oferecem cursos para que mulheres possam exercer a escrita sem pudores, machismos e julgamentos. Mas agora eu quero primeiro falar das nossas experiências como leitoras. Então, Marina, fale um pouco sobre. Atenção para esse momento muito solene. Eu vou defender as redes sociais pela primeira vez na história deste Donas da Porra Toda. Eu acho muito bom isso que a gente cita no começo, que a conversa com as autoras faz com que a gente abra os olhos, né, para essa discrepância entre o que a gente lê vindo de homens e sobre o reconhecimento desses homens na literatura. Então, a minha história com a literatura é a seguinte: eu sempre gostei muito de crônica. Aquela louquinha que escrevia e lia muito, o Antônio Prata e a Tati Bernardi na Capricho, sabe? Que tinha um blog com 15 anos e aí curtia escrever crônica e tal. Meu primeiro contato com a literatura foi através da crônica. A primeira autora que eu me tornei muito fã foi a Tati Bernardi, ainda nessa época de blog e tudo mais. Ela escrevia pro Blônicas, ela, o Chico Sá, uma galera. E aí eu já comecei a ler muito na internet, ler esses conteúdos de blogs e sites que autores escreviam. E aí eu lia muito duas publicações que eu gostava muito, que eram o Rascunho, que era um jornal voltado para literatura, não sei se você lembra, que tinha assinatura, ele era enorme, era lindo, era incrível. E a Bravo, que era a revista dos meus sonhos, assim. E aí eu me frustrava um pouco, porque eu via nesses veículos livros que eu achava interessantíssimos e que eu queria muito ler. E aí aqui no interior do Brasil, numa cidade média, né, que não tem tanto acesso, assim como o cinema sempre tem só o que é mainstream e tal, eu acabava não encontrando essas autoras um pouco mais... esses autores diferentes, assim, né? Então eu acabei lendo os clássicos de mulheres que tinha disponível nas livrarias, que era a Eliane Brum, a Marta Medeiros, a Fernanda Torres e tal. E aí, eu acho que é bem importante também a gente falar que eu tive, como leitora, eu tive muitas épocas, e acho que tá tudo bem a gente também falar que em alguns momentos a gente se afasta da literatura como hábito, né? Então, por muito tempo, eu deixei a literatura de lado para ler livros técnicos, para ler publicações que eu precisava ler por conta de trabalho, para entender mercado.
teve períodos que eu não lia nada mesmo, assim, teve alguns anos, eu acho, principalmente ali no início da história da Mels, que eu talvez não tenha lido 4 livros por ano, sabe? Porque eu tava focada em outra coisa, e acho que tá tudo bem também, porque tem uma vibe muito de você tem que mostrar que você está lendo o tempo todo, que você é uma ávida leitora a vida inteira, de uma forma constante, e nem pra todo mundo é assim. E aí, enfim, passei por essa fase, e aí reencontrei o meu lugar quentinho na literatura, agora, na pandemia, assim, de uma forma muito mais profunda, de sentar e ler o livro inteiro, de gostar de ficar longe do celular e sendo deitar na rede e ler. Então, acho que esse lugar da literatura que para mim começou com crônica e começou na adolescência, está sendo reencontrado agora sim, com romances, agora sim com outros estilos, poesia, uma coisa que eu já gostei muito e que agora eu tô lendo de novo. Então, acho que é uma coisa que a relação com os livros não precisa necessariamente ser uma linha estável, sabe? E faz parte da vida. E você, amiga? Eu sei que você é uma devoradora de livro, né? Ai, eu acho chique. Não, acho bem brega, na verdade, falar devoradora de livros. Mas quando eu paro pra pensar assim em coisas que foram muito marcantes na minha vida, eu acho que aprender a ler foi uma delas, assim, sabe? Eu lembro muito desse momento na minha infância e eu lembro que eu sempre fui uma criança muito interessada em livros, que eu adorava ir pra biblioteca do Sesc, que ficava perto onde eu estudei, fiz o prezinho e tal, e depois ficava perto da casa da minha avó, que eu sempre fui, tipo, aquela aluna que gostava de ir na biblioteca. Eu amo, assim, eu sou fissurada em organização de biblioteca. A biblioteca da Univale eu conhecia de cabo a rabo, assim, eu sou muito apaixonada por esses espaços. Sempre fui essa leitora muito interessada, assim, né, não tive muito critério, assim, nas minhas leituras, eu sempre gostei muito de ler ficção, então era a minha maior proximidade, assim, na pré-adolescência. Fui uma adolescente totalmente influenciada pela J.K. Rowling, apesar dela estar cancelada, né? Todos nós fomos, escrota né? nesse momento, mas eu fui essa adolescente que cresceu lendo Harry Potter, adorava ler, e era tudo emprestado, sabe? Nessa época, minha família não tinha uma grana, assim, pra, não, vou comprar livros. E ganhar livro de presente era uma coisa muito legal, muito legal. Eu amava, assim, quando alguém me dava um livro, sabe? Era muito bom mesmo. Mas eu não tinha, assim, essa preocupação, se eu tava lendo homem, mulher, se era crônica, se era ficção, se era poesia, sabe? Simplesmente eu pegava o que me interessasse e eu acho que eu continuo até hoje meio sem critério, assim, nas minhas leituras. Depois eu tive a fase em que eu trabalhei numa livraria, né? E aí eu acho que foi um dos momentos mais incríveis, assim, que eu tive essa sorte, né, de trabalhar. Era livraria de shopping, não ganhava bem, era um perrengue só, mas a vantagem é que eu trabalhava no horário da manhã, então às vezes não tinha muito movimento, eu podia ler e a gente mesmo fazia os pedidos de livros, então às vezes eu queria ler alguma coisa, mas eu não queria comprar, aí eu encomendava para ter na livraria, assim, era mais ou menos isso. Maravilhoso. E também tive esses períodos afastada da leitura. Eu acho normal, né? Tipo, quando eu paro pra pensar no ano em que eu trabalhei na livraria, eu li, sei lá, mais de 50 livros. Quem é que consegue, né? Fazer isso hoje em dia, trabalhando, cuidando de casa, de filho e etc., no meio de uma pandemia. Mas estive muito afastada das leituras, assim, por algum tempo. Durante a faculdade de gastronomia, a minha devoção literária foi voltada para livros ligados à área, óbvio, né? Porque eu precisava de uma formação intelectual também nessa área. Mas tudo certo, não tem problema nenhum, assim. E eu sou uma pessoa muito apaixonada por livro-reportagem. Eu adoro livro-reportagem. Eu tenho vários em casa. Volta e meia eu pego alguma coisa para ler também, mas sempre nessa vibe de que nunca me preocupou assim, se era um autor homem, se era um autor branco, hétero, de classe média alta, né? Acho que foi uma coisa que a gente foi começando a despertar de uns tempos para cá, assim, e que bom, né? Que bom que a gente tá se preocupando com isso. E acho que tudo bem também se afastar de vez em quando da leitura, depois voltar, não tem problema nenhum.
né? Eu acho que é bem tranquilo. Mas hoje eu vejo, assim, como é importante para mim, sabe? Essa proximidade com a leitura, esse contato com literatura, com os livros, e como, apesar de todas as merdas que aconteceram esse ano, eu posso dizer que pelo menos essa reaproximação que eu tive com a leitura tá me fazendo muito bem, assim. Acho que é isso. O lugar que a gente encontrou da literatura nessa pandemia é um lugar de conforto, né? E acho que isso é muito bonito. Bom, para esse episódio, pra gente não ficar aqui falando sozinha, a gente vai contar com presenças muito ilustres de mulheres escritoras que a gente admira muito. A primeira delas é a Tati Sabadini. Ela é jornalista, mãe de 3, moradora de Brasília, tem 3 livros publicados e é criadora dos cursos online Escreva como uma Mulher e Primeira Pessoa. A gente perguntou para ela como foi se assumir nesse lugar de escritora. Fala aí, Tati. Eu sempre falei assim, poxa, que legal essas pessoas que já sabem o que querem ser desde pequenas. Tipo, quando eu crescer eu quero ser um médico, quando eu crescer eu quero ser um advogado. E eu ficava meio assim, com inveja dessas pessoas que já sabiam desde cedo o que elas queriam. Mas eu só fui perceber que eu já sabia que eu era uma dessas pessoas e que eu sabia o que eu queria ser quando crescesse desde criança, que era escritora, quando eu tinha 30 anos. Foi uma ficha que demorou para cair para mim. E eu acho que a maternidade tem muito a ver com isso, assim. A minha formação é jornalismo, mas eu antes disso ainda fiz um semestre de direito e passei pelo turismo também. Até finalmente assumir a escrita como coisa que eu queria fazer, eu entrei no jornalismo. E aí, de fato, eu me encontrei, porque eu escrevia bastante. Enfim, quando eu me formei, fui trabalhar num jornal, que é o Correio Brasiliense, um jornal impresso aqui de Brasília, e me realizei, assim, estava vivendo realmente o sonho. E aí engravidei de gêmeas. E aí eu vi que não dava para eu ser mãe e trabalhar 12 horas por dia e trabalhar no final de semana. E aí eu falei, não, eu vou fazer isso, eu vou ser mãe agora, vou me dedicar completamente a isso, e foi um processo meu também, assim, de querer cuidar dos meus filhos sozinha e tal. E aí quando as meninas tinham 1 ano e 4 meses, eu engravidei de novo, propositalmente, e tive o Francisco. Eu fiz um blog de maternidade, onde eu contava tudo que acontecia, que se chamava Manual da Família Moderna. E nesse processo eu fui me descobrindo também, vendo o que eu quero fazer, como é que eu quero gastar meu tempo. Se eu vou ficar longe dos meus filhos, eu preciso que valha muito a pena. Eu coloquei isso na minha cabeça, assim, fiz um monte de coisa. Aprendi a costurar e comecei a fazer roupinha para bebê. Depois eu fazia bolos saudáveis para fora. Comecei a dar aula de culinária. Fiz curso de doula e trabalhei como doula um tempo. Fui fazendo essa investigação e aí eu falei, cara, por que eu estou indo lá para fora, sendo que o que está aqui dentro é a escrita? E hoje em dia consigo viver disso. Uma coisa que parece impossível, mas eu consigo fazer o que eu amo e me sustentar com isso, e sustentar 3 crianças com isso. Então, assim, me afirmar como escritora e falar pra mim mesma que é possível. Eu tô numa onda, assim, nos últimos 4 anos, que eu só leio mulheres, assim. 80% dos livros que eu leio por ano são de mulheres. Porque é isso, é onde a gente cresce, é onde a gente se identifica, é onde a gente vê as histórias. É diferente uma história escrita por uma mulher de uma história escrita por um homem. Não tem como negar isso. E a gente cresceu, né, nessas referências literárias masculinas, muito fortes. Se você for olhar, assim, as nossas referências de mulher brasileira dentro da literatura e dentro da escola é a Cecília Meirelles e a Clarice Lispector, no máximo, né? São essas duas, assim. Viver de literatura é uma resistência no Brasil, né? A gente tem um governo que está querendo taxar os livros e dificultar ainda mais a leitura dentro de um país que já não incentiva e não estimula a leitura da forma correta. Por que é difícil viver de escrita no Brasil? Porque não se tem leitores, né? A gente não tem uma gama vasta de leitores como outros países, Europa, Estados Unidos, enfim, onde é possível, onde escritores são bem pagos, onde há bolsas de estudo, né? Há universidades. Então, é resistência, sim, e eu acho que tenho pensado muito nisso, assim, meu papel como escritora também é incentivar a leitura, também é
falar sobre isso o tempo inteiro, entendeu? Indicar livros. Eu já fiz clube de livro e pretendo fazer mais ainda, porque é isso, a gente cai muito nesse lugar, eu não tenho tempo para ler, mas a gente arruma tempo para ler. É uma questão de hábito, é uma questão de costume. E ler mulheres, que eu acho que hoje em dia o acesso a isso está muito melhor do que alguns anos atrás, é essencial para a gente poder seguir em frente, para a gente poder se identificar, criar essa identificação na literatura, assim. Bem, eu tenho 2 cursos online de escrita que usam a escrita como ferramenta de autoconhecimento. É um mergulho interno mesmo em quem a gente é e o que a gente quer. Entrar em contato com esse processo criativo, essa criatividade que todo mundo tem, né? E que faz parte da nossa energia vital, assim. Então, como entrar em contato com isso? Como eu viver a minha verdade? A escrita pode ajudar nisso. A escrita é uma super ferramenta, assim, de colocar para fora, de pegar papel e caneta e colocar para fora o que tem dentro de você, e de realizar e de fazer coisas. Eu escrevo porque eu não sei fazer outra coisa. Porque é o jeito de eu entender o que está acontecendo comigo, assim. E eu vejo isso em mim, eu vejo isso em outras mulheres também, que passam por esse processo, em outras mulheres escritoras. Escrever tem essa magia, né? Não só a gente tem que pensar que escrever tem essa magia de criar mundos, de criar cenários, mas também de viajar para dentro da gente. Eu quis muito que a Tati participasse desse episódio, e Tati, muito obrigada por ter participado, porque eu acompanho os textos da Tati desde a época dos blogs, né, lá por, 2005, 2006, nem sei dizer há quanto tempo eu acompanho a vida da Tati. Lembro dela grávida das gêmeas, depois do Francisco, que é pisciano, nasceu perto do meu aniversário, eu lembro até disso, olha só. E eu acho incrível essa jornada que ela construiu, sabe, de que tudo bem, não é uma coisa muito certa de que você se assume escritora desde sempre, ou às vezes se assume também e tudo bem, né, mas que como ela se deu conta de que ela queria ser escritora depois de passar por tantas experiências, né, depois de ter vivido a maternidade, depois de ter feito várias outras coisas na vida, ela assumiu isso como uma coisa que ela queria fazer, e ela pode dizer que hoje ela vive da sua escrita, do seu trabalho com literatura, assim. Então eu acho que cada jornada, né, a gente sempre traz tantas mulheres incríveis aqui no Donas, e eu fico pensando que cada jornada é realmente muito única, muito particular, muito íntima, né, então como para ela foi assim, para outras mulheres pode ser diferente, mas eu acho que ainda tá tudo permeado, né, nessas camadas de machismo, de cobranças, de síndrome de impostor que a gente vive, com todas as inseguranças que a gente tem sendo mulher. E aí eu acho que se assumir escritora é muito poderoso, né? Muito poderoso mesmo, e eu acho que muito libertador também. Admiro demais essa postura que a Tati assumiu de uns anos pra cá. E acho que também tem uma coisa que é viver de arte no Brasil, né? De viver de cultura no Brasil. A gente já fez um episódio sobre isso. Inclusive, naquele episódio, a gente ouve a Nani Pereira, que além de trabalhar com comunicação, também tem um livro de poesia incrível que chama Particularidades, que eu adoro. E acho que também, além dessa jornada da Tati ser uma jornada muito inspiradora, ainda tem esse desafio, né? De que a literatura, a arte, viver dessa atividade no Brasil ainda é muito, muito desafiador. Então tem as questões internas, né, de encontrar esse lugar minimamente confortável e afastado da síndrome de impostor, e ao mesmo tempo ainda tem as pressões externas, né, de como é desafiador viver nesse contexto, assim. Acho incrível, acho a história da Tati super inspiradora e super incrível. A Tati fala sobre esse movimento, né, de ler mulheres escritoras, e isso é algo que eu fiz muito nesse ano. Acho que de tudo que eu li nesse ano de 2020, eu chuto, assim, que 90% eram textos escritos por mulheres. E eu considero que foi até um detox, assim, sabe? Porque mesmo eu sendo uma leitora frequente, eu realmente não me dava conta da quantidade de obras feitas
por homens brancos que eu lia. E agora eu também tô nesse movimento de ler livros escritos por pessoas negras, né, que eu acho também muito importante. E não é só em relação à autoria, né, mas até nos livros que são feitos por homens, eu tenho optado por histórias com personagens femininas. Um beijo pro Torto Arado, que é de longe um dos melhores livros que eu li esse ano. E nem que seja pra falar mal depois também, porque acontece às vezes, né, de tipo, você pensar assim, meu, tinha que ser escrito por homem, né, que coisa escrota isso aqui. E Marina, você se pega prestando atenção nessas coisas, assim? Eu acho que agora mais do que nunca, assim, não posso dizer que eu prestei atenção nisso a vida toda, e muitos dos autores que eu gosto, que eu tenho coleções de livros dos mesmos autores, são homens, mas acho que a descoberta das mulheres parte de pequenas coisas, assim, desde que de coisas que a gente segue no Instagram, e aí às vezes você vê e descobre a Chimamanda e descobre a Cláudia Vetter, que é uma escritora aqui da região que eu gosto muito, e vai descobrindo essas autoras, mas também por estilos de livro que você gosta, assim, diferente de você, eu tenho estilos de livros que eu gosto muito. E um deles é biografia. Eu gosto muito de biografia. Então, o que eu fiz foi tentar ler mais biografias de mulheres, tanto de histórias de mulheres, quanto escritas por mulheres. E acho que isso também é interessante, sabe? Às vezes, dentro da sua zona de conforto, dá para esticar um pouquinho a corda e só prestar um pouco de atenção em quem são as pessoas que estão escrevendo aquilo, né? A gente leu esse ano a biografia da Rita Lee e amamos, né? Ficamos apaixonadas as duas, mais ainda, pela Rita Lee. Então, acho que escolher também personagens femininos dentro de um estilo que você gosta é muito importante. E tem uma outra coisa que eu acho que também é bem importante na formação da gente como leitores, que é a gente ser apresentado para alguns livros na hora errada, sabe? Então, agora a gente tem um pouco mais de discernimento para conseguir olhar para uma obra e pensar, meu, essa obra é boa, independente de eu gostar dela ou não, e eu consigo ver valor nela. Mas eu acho que tem muitas coisas que são apresentadas na nossa vida, muitas coisas de literatura que são apresentadas na nossa vida na hora errada. E para mim, a Clarice Lispector é um exemplo disso. Eu criei um verdadeiro bode da Clarice Lispector na escola, porque Hora da Estrela sempre foi um dos livros mais indicados lá pelos professores, e tinha prova disso, e tudo mais, e eu detestava, porque eu não estava preparada para digerir aquela narrativa, não estava, sabe, pronta para aquilo. Então, acho que é muito legal voltar nos livros, pegar a lista de livros que a gente leu e em algum momento a gente não curtiu e voltar, sabe? Outro exemplo que aconteceu comigo foi com a Helena Ferrante. A primeira vez que eu tentei ler, eu não curti, eu não consegui me conectar com aquela história, não rolou. E agora eu sou absurdamente viciada, louca, e fico postando e pedindo ajuda para as pessoas para ler e para conversar sobre o livro e tudo mais. Então, acho que também tem um pouco disso, sabe? Talvez a gente seja um país de leitores um pouco frustrado e frustrante, porque também a gente tem que apresentar os livros para as pessoas na idade certa, no momento certo. Assim, você falou de Harry Potter, a Luísa, que é minha filhada, que eu amo, tá lendo Harry Potter. E uma das coisas mais legais que aconteceram foi eu poder passar uma coleção de livros de Harry Potter que tava na minha casa para ela, sabe? Porque ela tá nessa idade. E aí, sim, a J.K. Rowling foi cancelada, beleza, mas ela criou uma relação apaixonada com os livros por conta de Harry Potter. E daqui pra frente eu tenho certeza que eu vou poder apresentar outras autoras pra ela e ela vai curtir também, sabe? Enfim, brisei, amiga. E você? Conta aí. Eu sou meio louca, assim, com os meus critérios, porque gosto muito de julgar livros pelo título, né? Então eu escolho meio que muito baseada no título, escolho muito que baseada na primeira frase do livro, sabe? Tipo, se a primeira frase me convence, beleza, vou seguir nessa leitura, assim, mas é bem engraçado que eu tenho umas doideiras, assim. Acho que tu falou sobre o Scooby também, né, Marina, que foi, assim, uma rede social que fez muito sucesso aí entre leitores anos atrás, e eu tava precisando organizar as minhas leituras esse ano e eu baixei um aplicativo chamado Cabeceira. Então ele é bem bom, bem na linha do que era o Scooby, a gente só vai cadastrando o que leu, assim, mas eu também sou bagunceira até nessas coisas. Eu gosto muito de biografia, esse ano eu já li biografia também, a da Rita Lee, que eu adorei no começo do ano. Li muita coisa de não ficção também esse ano, mas é muito subjetivo, sabe, os meus critérios, assim, é meio o que eu tô a fim de ler naquele momento, e aí algumas coisas eu vou meio que ficando de olho, assim, sabe, talvez
Acho que tem um livro aí que tá saindo que pode me interessar. Aí também rede social, né? Porque eu sigo os perfis de editoras, porque até nisso eu sou meio pirada, eu adoro, eu sou fã de editora, né? É aquela louca, assim, isso eu acho que é hábito da época da livraria, que tinha a Kozak, a gente amava. Nossa, saudade, Kozak. Era muito engraçado, assim, que a gente era meio que, cada funcionário na loja defendia uma editora diferente, assim, era muito bizarro isso. Mas veio muito essa preocupação mesmo de quem são as pessoas que estão escrevendo esses textos para mim esse ano. E aí esse encontro com diversas escritas de mulheres tem me impressionado muito, tem me feito querer ler mais, né? E entender também esse contexto que a gente está vivendo, né? Já tem várias outras coisas aí que eu tô na fila para ler ainda esse ano. Eu acho que eu quero tentar fechar o ano assim com uns 30 livros, mais ou menos, lidos. Acho que eu vou conseguir. Também acho que tem essa questão de livros que chegam na hora errada, algumas coisas que eu pego para ler e abandono, ou que eu leio, releio e continuo achando, meu, que incrível, assim. Não sei se eu gosto de ler, de reler o que eu já li, sabe? São poucas coisas, assim, que eu releio e que eu continuo gostando, que eu continuo achando incrível. Acho que esses são, tipo, os livros mais especiais da vida, assim, que eu tenho sempre com muito carinho e que me encontram em fases muito diferentes da vida. Mas acho que é isso, assim, eu sou uma leitora bem aleatória e que vai se envolvendo conforme títulos e capas. Mas eu também acho que é uma coisa importante de falar, né? E aí eu até me sinto mal nesse momento em dizer que eu comprei o Kindle esse ano e aí eu virei muito cachorrinha do Jeff Bezos, né? E isso me deixa mal, assim, porque como uma pessoa que trabalhou numa livraria pequena, eu sei que é extremamente difícil se manter uma livraria no Brasil hoje em dia, né? Fora dessas grandes redes, fora da Amazon e tudo mais. Porém, nesse momento de pandemia, era o que tinha e preço também é foda. Às vezes tu só tá ali querendo ler alguma coisa sem gastar muito, né? Mas eu não vou nem entrar nessa discussão de preço de livro, mas eu acho importante a gente tentar frequentar, sabe? Livrarias pequenas, tentar frequentar sebos, fazer troca de livros entre amigas, talvez criar um clubinho. Meu sonho, se alguém tiver um clubinho aí, me chama que eu quero participar. Mas para a gente tentar, né, enganar o capitalismo e também tentar manter a sobrevivência desses pequenos negócios, né, que eu acho que são super importantes e que são muito marcantes também. Se não tivesse uma livraria pequena na minha cidade quando eu era criança, talvez o meu contato com esse ato de comprar livros tivesse sido muito diferente, né? Total, e eu acho que tem muita gente que tem apego ao livro físico, né? Eu escrevi esses dias que. Nem lembro onde, mas eu escrevi em algum lugar que eu doei boa parte dos meus livros físicos. Eu tinha muito. Eu me mudo muito, né? Eu sou uma pessoa que muda de casa com uma certa frequência. Então, eu, enfim, carreguei esses livros por muito tempo. E aí, há, sei lá, um ano mais ou menos, eu descobri um projeto aqui em Blumenau, na cidade que a gente mora, de uma defensora pública de montar uma biblioteca num presídio feminino. E aí eu olhei para aqueles livros e pensei, cara, quantos de vocês eu vou reler, sabe? Não eram livros de consulta, tipo livros de gastronomia. Eu gosto muito de livro de poesia, de abrir aleatoriamente livro de poesia, então não eram livros nesse sentido, mas eu tinha muito livro em casa, então eu fiz uma listinha num Excel, assim, compartilhei com as amigas, dei para as amigas o que elas se interessavam, o que elas queriam, e o restante eu doei para essa biblioteca. E aí, quando eu comentei sobre isso, muita gente falou, meu Deus, porque biblioteca é tudo, porque livro físico é tudo. E eu já não tenho esse apego. Não sei se tô, sei lá, com inspirações millennials, mas eu não tenho mais esse apego, assim. Eu ganhei um Kindle do Bruno e desde então tenho lido só no Kindle e tá tudo certo, assim. Mas eu sei que tem um pouco mais de apego a esse papel, né? Super! Super! E aí, assim, com o Kindle eu fui meio que criando um critério. Se eu acho que o livro vai ser muito bom, aí eu compro no papel para ter em casa, sabe? Se eu acho que ok, o livro é bom, mas tipo, pode deixar no Kindle mesmo que tá tudo certo, aí eu deixo só no Kindle. E tem também os livros como o Torto Arado, leiam Torto Arado, já falei 1000 vezes, leiam esse livro, que foi tão bom, que eu gostei tanto, que eu
li no Kindle e aí eu comprei o livro físico também, porque eu achei que era um livro que eu queria ter na minha estante, sabe? O meu critério tem sido mais ou menos esse. Eu separei também muita coisa para doar esse ano, nos anos anteriores, até porque a minha estante tá meio pequena, meio apertada, mas o meu critério é assim, tipo, são livros que eu quero daqui a 30, 40 anos olhar para eles e, caralho, eu tenho esse livro é muito marcante, ele tem uma história foda, sabe? Então eu fico com ele. Se eu acho que, ok, é um bom livro, mas pode passar para frente, pode servir, outra pessoa pode gostar mais, aí eu passo para frente tranquilamente. Mas eu gosto de ter livro físico, sim. Sou a louca dos livros, adoro. Ai, saudade de ir numa livraria, hein, gente? Tá louco. Sim, Mas. total. Mas um dos livros que eu li nesse ano, e eu até já indiquei aqui no Donas, é o Redemoinho em Dia Quente, da Jarid Arraes. A Jarid é uma mulher extremamente jovem, linda, maravilhosa, super inteligente, e ela é uma cordelista, né, uma mulher nordestina que vem da tradição do cordel e lançou esse livro pela editora Alfaguara, que é maravilhoso, só com pontos de personagens femininas em diversas situações, mas você vê muito das raízes dela, do sertão nordestino, do Cariri, e enfim, é um livro muito bom mesmo, que me marcou muito esse ano, e por isso eu chamei ela para falar aqui com a gente. Então, Jarid, conta um pouquinho da tua história pra gente. Eu leio desde muito cedo, né? Meu pai e meu avô são cordelistas, então eu tive contato com a literatura desde muito cedo, principalmente com a poesia. Só que eu só tinha acesso a livros escritos por homens, né? E do tal grande cânone da literatura. Então demorou muito tempo até que eu tivesse acesso a livros escritos por mulheres negras, por mulheres nordestinas e do Ceará. Então esse tempo que levou até eu conhecer essas obras foi o tempo que levou até eu amadurecer a minha coragem de me apresentar ao mundo como escritora, porque eu sempre escrevi, eu sempre gostei de escrever poesia e eu tentava ali copiar o estilo dos poetas que eu lia, então eu desenvolvo a minha voz desde muito cedo e isso é algo que eu continuo desenvolvendo. Na literatura é um processo, é uma lapidação que você faz dia a dia, é um exercício, não é um dom. Então, dessa forma, eu me vejo como alguém que teve tempo para trabalhar e para me familiarizar com a literatura, até o ponto em que eu vi escritoras, né? Encontrei escritoras que se pareciam comigo, que tinham origens parecidas com a minha, histórias parecidas, e quando eu encontrei essas mulheres, eu pensei, poxa, eu também posso escrever, eu também posso publicar. O que é que eu posso fazer então aqui para tornar isso realidade? Né? Foi assim que eu me reconheci escritora, mas publicar não foi fácil, né? O mercado editorial é um campo muito difícil para mulheres. E aí, se a gente for pensar em região e outras questões, né? Questões raciais também fica ainda mais difícil. Mas eu escrevo porque tudo isso me incomoda, porque o que eu escrevo vem do incômodo existencial, o incômodo com a sociedade, com as injustiças, o incômodo com a falta de diálogo sobre certos assuntos, independente de quais sejam, né? Então, eu acho que o incômodo me move muito, porque ele me faz pensar na coletividade, em como a literatura pode ser coletiva. E eu acho que, acima de tudo, eu quero que meu trabalho ele tenha valor coletivo, ele seja significativo não só para mim, não só como carreira, mas realmente algo que abrace pessoas, principalmente mulheres que eu quero encorajar também a serem escritoras e a publicar, e perder a vergonha, perder o medo. Eu acho que isso é muito, muito importante. Ter saído do Cariri, do sertão do Ceará, fez diferença assim na minha visão de mundo. E aqui em São Paulo eu tomei maior consciência de quem eu era no mundo, né? De que eu era nordestina, de que eu era do interior do Ceará e do sertão, e como esses adjetivos e categorias e qualidades sobre mim eram vistos no mundo, porque eu passei a sofrer discriminação por ser daquela terra, né, daquele lugar, daquela cidade. E também, no Redemoinho em Dia Quente, eu fiz questão de escrever as palavras que a gente usa lá, né? O sotaque é um livro com sotaque, porque a tentação, digamos, de padronizar a linguagem num suposto universal que não ela é muito grande, porque é o que as pessoas estão acostumadas a ler e funciona. Mas eu quis tomar esse risco de escrever um livro com sotaque, escrito da forma como a gente fala, porque eu quero fazer com que as pessoas olhem para isso e pensem sobre o que elas consideram universal, sobre o que elas consideram regional. Todo livro escrito
por uma pessoa que é de uma região e que a história se passa numa região, é um livro regional, né? Aquele livro não fala sobre todo, ele não abraça tudo e todas as pessoas e linguagens. Então, essa foi uma influência muito grande na minha vida, assim, depois que eu vim para São Paulo. Perceber a variedade de regiões e como eu queria apresentar a minha e a minha cultura para o mundo pela literatura. Olha, mulheres cordelistas sempre existiram. O problema está muito mais no domínio que os homens têm sobre os eventos, as curadorias, as publicações, né? Então, o que acontece é que a gente tem a impressão de que existem menos mulheres escrevendo, tanto cordel quanto outros gêneros, mas eu acredito que a literatura, ela tem impacto coletivo, ela fala do coletivo, independente de quem esteja escrevendo, o que esteja escrevendo. Então, eu acho que sim, que toda mulher que publica faz algo político, no sentido de que tá ali remexendo no mundo, transformando o mundo, encarando, enfrentando, questionando, às vezes simplesmente, não simplesmente, né, assim, mas às vezes vem da expressão pessoal, da existência mesmo, dos questionamentos que a gente tem sobre a vida. As pessoas falam, eu quero um país de leitores, e eu quero um país de leitores, mas eu também quero um país de escritores. Acho que a arte, ela é nossa, disponível para todo mundo, não é privilégio de ninguém, não deve ser privilégio de ninguém. Então, eu acho que esse ano eu vou fazer uma lista do top 5, assim, de livros que eu mais gostei de ler, e o Redemoinho de Kate foi um desses livros. A Jarid tem uma outra obra que se chama Heroínas Negras Brasileiras, que também tá na minha lista, assim, é um cordel dela contando a biografia aí de algumas mulheres negras aqui no Brasil. Acho o trabalho dela muito bom, assim, muito bom mesmo. Eu gosto muito da proximidade que ela tem também com redes sociais, ela usa muito as redes sociais e conversa muito com leitores, e gosto muito da visão dela sobre o fato de literatura ser um exercício, sabe? Não é, você nasce escritora, né? Você vai se construindo escritora, você vai se construindo leitora também. Então, acho muito, muito legal, assim, essa ideia de que é uma coisa que é muito visceral, né? Ela falar que ela tem essa visão de que ela escreve porque ela tem esse incômodo, né, de escrever, porque ela tem essa provocação, essa coceira dentro dela para escrever, para contar histórias, e que é uma coisa que você vai desenvolvendo, né, que vai construindo ao longo do tempo e a partir das tuas vivências, das tuas origens e por aí vai. Então, eu tô muito feliz de ter a Jarid nesse episódio. Que episódio bom, hein, amiga? Eu acho que a Jarid traz uma coisa muito legal, que é a gente descolonizar o olhar, né, no sentido da estética, assim. A gente aqui no Sul não é tão acostumado com cordel, a gente tem um hábito de não consumir tanto poesia, a gente é muito acostumado com aquele rolê romance, crônica, romance, crônica. E tem outros estilos, outras coisas. Eu lembro a primeira vez que eu li Saramago, que é aquele espanto absoluto, sabe? Porque é uma estética completamente diferente. Então, acho que é muito legal a gente também perder um pouco desse olhar tão centralizado em estéticas literárias, enfim, básicas, assim. Fiquei muito, muito, muito fã, já tô com os livros dela aqui pra começar a ler. Ô, amiga, me diz uma coisa, e como é que você, pra quem não tá tendo tempo, não tá tendo concentração, não tá conseguindo, o que você sugere pra que a pessoa consiga se conectar com os livros? Eu sugiro primeiro que essa pessoa não se cobre, sabe? Tudo bem se ela não tá conseguindo ler, se ela não tá no clima, se ela tá com milhares de coisas na cabeça, assim. Acho que dá para começar pesquisando perfis. Hoje de Instagram tem muito perfil que fala sobre literatura, sobre leituras, sobre livros escritos por mulheres. Acho que tá aí um bom caminho. E aí, talvez, eu acho que é meio que no feeling, sabe? Eu sou muito intuitiva, assim, em relação a essas coisas. Então, às vezes, olha um livro que te interessa, não precisa ser um calhamaço, sabe? Pega um livrinho pequeno, que possa aí ser só para você pegar o ritmo e começar a ler. Eu acho que é criar hábitos, sabe? Assim como fazer a tua atividade física, assim como beber água, essas coisas. É uma rotina, não tem muito, muito segredo, assim. E acho que é super importante, tipo, coisas que eu gosto de fazer, assim, eu gosto de ler um pouquinho antes de dormir.
todo dia, sabe? Porque é meio que, eu leio ali umas 2, 3, 4 páginas, tá tudo certo. Tem dias que eu leio mais, tem dias que eu leio menos, tem dias que eu não leio, mas eu acho que é meio que pra ir pegando essa rotininha mesmo, sabe? Eu acho que é isso que acaba criando esse hábito no longo prazo, assim. E acho que, apesar de eu ter falado, né, que eu julgo pelo título, pela primeira frase, não julgar pela capa. Porque às vezes tem livros muito bons que você acaba descobrindo meio que ao acaso, assim, sem querer, né? Então é muito, muito legal, assim. Mas eu acho que assumir esse momento como um momento de intimidade sua, como um momento de estar sozinha. Se quiser ficar longe do celular, fica, sabe? Eu não faço esse tipo de julgamento de, eu não vou encostar no celular enquanto eu estiver lendo. Não, às vezes eu olho, dou uma olhadinha no celular, volto pra leitura, tá tudo bem, sabe? Às vezes o Rob tá assistindo TV, eu tô lendo do lado. Eu amava ler no busão também, foi pra isso que eu comprei o Kindle, né? Eu queria andar mais de ônibus, inclusive. Mas acho que é muito ir criando, como é que eu posso falar? Perdendo medo, sabe? Não é um momento solene. Gente, leiam como se estivessem fazendo qualquer outra coisa na vida de vocês, assim. Sejam muito bem-vindas à nossa mesa de bar. A gente tá muito chique hoje porque a gente tem companhia pra brindar com a gente. Mas antes da gente chamar as nossas companhias de mesa de bar, eu quero lembrar vocês que nossa newsletter sai todas as quintas-feiras. Nessa quinta-feira a gente vai colocar lá os links pros livros que a gente citou aqui. Então assina, a gente não cobra, é só deixar o e-mail lá no site, no donasdapetoda.com.br, que você recebe toda quinta-feira a nossa cartinha de amor, o nossa cerejinha do bolo, a nossa fofurice, que é a nossa newsletter. Então assina lá. No nosso Instagram também tá rolando o nosso filtro. Tem muita gente postando e marcando a gente tá muito feliz. A gente gosta muito de ver o rosto de quem tá ouvindo a gente. É muito legal. E é isso. Tem mais algum recado solene, amiga? Acho que não, né? Não, e o nosso apoia-se, né? Vai lá, participa, gente. A gente fala, o Donas é de graça, mas é super importante que vocês reconheçam e valorizem também o corre que a gente faz aqui, né? Porque, gente, não é fácil. Eu acho que vocês podiam mandar, inclusive, mensagens lá no nosso Instagram, respondendo se vocês querem um episódio sobre como se faz o Donas da Porra Toda. Acho que a gente podia fazer um por trás das câmeras, por trás dos microfones. Apoiado. Mas é o apoia.se/donasdapetoda, né, Marina? Isso, a partir de R$5 você abre mão de uma Coca-Cola e a gente consegue fazer um Donas ainda melhor. Mas chega de papo e vamos para as indicações da mesa de bar. Vamos começar com as indicações das nossas convidadas. A gente convidou a Jarid e a Tati para participarem. Jarid, conta aí, que livros você indica? Indicar um livro só é muito difícil sempre, né? Mas eu tenho aqueles que sempre indico. Eu gosto muito do livro Ruby, da Cynthia Bond, que é um livro incrível com a protagonista negra e fala sobre racismo, mas o foco é muito mais numa coisa meio loucura, meio realismo fantástico. E isso é muito, muito interessante, sabe? Muito, muito único. Foi um livro muito impactante mesmo pra mim, sabe? De impacto, de ser intenso e de eu parar alguns momentos porque não dava pra ler de uma vez só, de tão forte que era, né? Eu também indico A Terceira Vida, de Grady Copeland, da Alice Walker. Inclusive, a Alice Walker tem A Cor Púrpura, né? Que é muito conhecido, tem um filme, tem um musical. Eu indico Conceição Evaristo, que foi a primeira autora negra que eu li na minha vida. Indico a Miriam Alves e Esmeralda Ribeiro, foram a segunda e terceira mulheres negras que eu li na minha vida. Indico os Cadernos Negros, que são antologias. De todo ano tem uma diferente, tipo de conto e de poesia, só com autores negros. E também foi a primeira publicação que eu li na minha vida, em que tinha pessoas negras publicadas, né? Eu indico a Aurita Tabajara, que é uma mulher indígena, cordelista, muito maravilhosa. Eu indico as minhas amigas do Clube da Escrita para Mulheres, Ana Clara De Vito, com o livro Água em Dócil, a Gabriela Sotelo, com o livro Ninguém Vai Lembrar de Mim, a Monique Malcher, com o livro Flor de Gume. Eu tenho muitos nomes, Penélope Martins, que tem uns livros infantis lindos, super importantes. Então a minha lista assim, de autoras para indicar é bem grande. E eu convido vocês para
que acompanha o meu Instagram, porque lá eu sempre indico livros de mulheres, sempre tô mostrando coisas que vale a pena ler, conhecer, porque eu gosto muito de, realmente, né, como eu disse, fazer disso uma experiência coletiva e contribuir para que outras mulheres cresçam e alcancem novos espaços. Isso é uma missão de vida. Tati, agora é a tua vez de indicar os livros que você tem aí com alta estima perto do seu coração. Eu acho que primeira, Helena Ferrante, assim. Quem não conhece Helena Ferrante ainda tem que conhecer. A Helena Ferrante é uma escritora italiana que não tem uma identidade comprovada, né? Esse é um pseudônimo que ela usa, Helena Ferrante. E todo esse mistério por volta disso também, né? Cria-se quem é essa mulher, o que ela faz. Já falaram, não é um homem, porque não é possível que um homem escreva o que ela escreva. Mas enfim, a Helena Ferrante tem uma tetralogia napolitana, que são 4 livros, que conta a história de amizade de Lila e Lenu, que vai da infância até a velhice. São livros maravilhosos. O primeiro livro é Amiga Genial, então já essa vai ser minha indicação número 1. Eu acho que vale a pena. E agora a Helena Ferrante acabou de lançar o seu último livro aqui no Brasil, que chama A Vida Mentirosa dos Adultos. Eu pedi o meu e vai chegar semana que vem. Eu tô já, super empolgada para ler. Segunda indicação é a Audre Lorde, que uma escritora, uma poeta negra, ativista, lésbica, feminista, enfim, uma mulher com uma cultura e um poder da palavra muito rico. E eu acabei de ler um livro dela ontem, inclusive, chamado Irmã Outsider, que é muito maravilhoso. São ensaios que reuniram dela, assim, sobre vários temas. Fala muito sobre racismo, sobre feminismo e machismo, mas também traz outros aspectos, principalmente esses aspectos sobre fazer o processo criativo, né, a escutar nossa própria voz, saber quem a gente é, se posicionar no mundo. É muito maravilhoso. Foi um livro assim que me atravessou, que me inspirou e que inclusive um dos textos está no meu curso Primeira Pessoa, porque eu me emocionei demais com o livro, assim, me emociono muito de falar, porque ela traz muito material, muita coisa legal, principalmente para esse lugar da mulher. E tem um artigo dentro desse livro que fala sobre os silêncios que a gente guarda dentro da gente. E como que a gente dá voz, né, para nossa voz interna. Como que a gente transforma esses silêncios em linguagem e ação, que para mim é um dos ensaios mais lindos que eu já li nos últimos tempos. Então indico essas 2 maravilhosas. Larissa Guerra, agora é sua vez. Conta aí quais são as suas indicações do Mesa de Bar. Eu quero indicar alguns perfis de Instagram. O Compartilhando Letras, que é um projeto da Bárbara Raulino, psicóloga, que já participou do Donas lá nos nossos primeiros episódios. Nossa, faz tempo, né, amiga? Mas ela tem um perfil super legal de indicações literárias e acho, inclusive o último livro que ela tá indicando é da Tati Bernardi, que você gosta muito. Acho que vale muito a pena seguir o perfil dela. A minha indicação é um livro que eu li já há alguns anos, que é o Todos Nós Adorávamos Cowboys, da Carol Ben-Simon. Ela também escreveu o Sinuca Embaixo d'Água, que é um outro baita livro, mas esse Todos Nós Adorávamos Cowboys é um livro que eu gosto muito, porque ele é meio road trip, assim, porque ele fala de 2 mulheres que partem aí numa viagem pelo interior do Rio Grande do Sul. Então ele tem meio que uma pegada meio Thelma e Louise, assim, sabe? De viajar, de estar vivendo, é meio cinematográfico mesmo. Eu gosto muito da narrativa desse livro e de como essas personagens se encontram e discutem a relação delas, assim. É realmente um livro que eu adoro. E é um livro de literatura contemporânea, né? Que às vezes as pessoas têm essa ideia de que, não, literatura é só aquilo que foi escrito antigamente, assim. E não, é uma coisa que tá super acompanhando o nosso tempo também. Você me deu esse livro de presente, tá? Só pra constar, eu Nossa, tenho esse livro verdade. porque você me deu esse livro de presente. Verdade, eu gosto muito desse livro. E acho que, por favor, leiam os livros da Jarid e da Tati também, né? A Jarid fez o Redemoinho em Dia Quente, o Heroínas Negras Brasileiras.
E a Tati, que é uma escritora independente, né, tem o Confissões de Quarta-feira, o Diário de uma Jovem Escritora e o Poemas que eu não queria escrever sobre você. No mais, uma das minhas metas para esse ano ainda é tentar fazer um cursinho aí de literatura de escritoras mulheres, de mesas de discussão, mas ainda é um assunto para um outro episódio. Quero ver arrumar tempo até o final do ano para isso. Eu ia dizer, amiga, fim do ano já é agora, né? Mas tudo bem. Vamos lá, eu quero indicar uma pessoa que já participou aqui, porque a gente tá muito indicando pessoas que já participaram aqui, porque a gente tem muitas mulheres incríveis na nossa história de donas. Eu quero indicar que vocês sigam a Azan Jeri. A gente vai colocar o link lá do Instagram dela de novo na nossa newsletter. Ela faz indicações e revisões e ensaios sobre livros. Ela indica vários livros de mulheres negras. Ela fala sobre obras de mulheres em várias áreas, né? Os ensaios que ela fez sobre o Black Skin da Beyoncé são absolutamente incríveis. Então sigam ela, ouçam as dicas dela, leiam os livros dela. Também, uma outra dica, é um perfil de Instagram que chama Mulheres Negras na Bíblia. É um perfil de 2 mulheres negras e elas indicam para vários momentos livros escritos por mulheres negras. Então, tem desde literatura infantil, que a gente não falou, e é uma coisa que eu gosto muito, a gente pode fazer um outro episódio sobre isso. Tem desde literatura infantil até romances, até, enfim, várias autoras independentes, e acho que é muito, muito legal também. E aí a minha última dica é a seguinte: se você não tá conseguindo se organizar, se conectar, não tá conseguindo ir a uma biblioteca ou ir a uma livraria, ou se você não se sente, enfim, convidado para ler um livro, leia coisas legais na internet de autoras mulheres. Então, leia colunas de jornal, se você gosta, leia posts de redes sociais de autoras que você gosta. Acho que é interessante que a gente também entenda e coloque a literatura nesse ambiente um pouco mais contemporâneo, né? A gente tem várias poetisas que têm perfis de Instagram que postam poemas. Acho que dá para fazer várias coisas para acompanhar autoras, para ter mais contato com a literatura, além de ler. Então, se você tá numa fase que você não tá conseguindo se conectar com um livro, nem que seja curto, tá tudo bem, a vida é feita dessas fases, tá tudo certo. Mas não se afaste do hábito da leitura, nem que ele seja na internet. Acho que isso é muito importante, que a gente não se afaste disso, sabe? Das palavras, da reflexão que as palavras são capazes de trazer pra nossa vida. Então, acho que isso é bem importante também, para que você não se sinta mal se você não tá conseguindo ler, mas também volte aos pouquinhos. É isso, amiga? É isso. Então temos um episódio, continue seguindo a gente lá nas redes, no @donas da Fê Toda. Conta pra gente aí quais são os livros que vocês indicam, que vocês gostam, a gente vai ficar bem feliz. Um beijo, gente, até semana que vem.